for possível, humildemente, eu me coloco sempre à disposição de vocês, viu? E Obrigada, quero dar as professor. boas-vindas também a todos que nos assistem nesse momento, dizer que é um tema que, para mim, é muito caro, porque eu já participo desse movimento do cooperativismo em âmbito local, regional, nacional e internacional. No somatório, eu já vou para 48 anos de vivência nesse segmento. Já, já dirigi cooperativas, sou cooperado de cooperativas há quase 50 anos e dirigi cooperativas de vários níveis, representei o Brasil, cooperativismo brasileiro, na Aliança Cooperativa Internacional de pesquisa e cooperativismo, que é um dos eventos, o hall de eventos, um mundo melhor. Então, as Nações Unidas, por decisão da sua Assembleia Geral lá em 2023, por unanimidade de todos os países membros, né? A Assembleia Geral da ONU é composta pelos presidentes de todos os países, se reúne uma vez por ano, e ela aprovou lá em 2023 que o ano de 2025 seria o ano internacional das cooperativas, conforme a dinâmica que a ONU implementa. A cada ano, uma temática é escolhida para definir o ano internacional, o tema do ano internacional que a ONU vai, ao longo de todo o exercício de 2025, trabalhar junto a todos os países e toda a humanidade, né? É o reconhecimento das Nações Unidas pelo modelo de sociedade cooperativa e sua contribuição para a humanidade. Então, eu fico muito feliz. Estou estreando esse ano, é a primeira palestra desse ano que eu estou fazendo, né? Já dei aula, algumas aulas esse ano, mas é a primeira palestra, e agora começa um ciclo aí enorme de atividades intensas ao longo desse ano, principalmente pelo fato de ser o ano internacional, né? Como eu falei, eu, inclusive, vou representar o Brasil nesse congresso acadêmico de pesquisa no Canadá, em Montreal, no mês de julho, né? Exatamente um congresso que faz parte do rol dos eventos da Aliança Cooperativa Internacional e das Nações Unidas. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui. Espero trazer informações, conhecimentos e dados que possam ser importantes para que as pessoas tenham acesso a esse movimento que é extremamente importante e tem dado uma enorme contribuição para o desenvolvimento da humanidade, haja vista, como eu acabo de citar, o reconhecimento das Nações Unidas. Então, vamos lá. Gosto sempre de iniciar dizendo para vocês e pairam muitas dúvidas ainda do que de fato vem a ser uma cooperativa, né? E a Aliança Cooperativa Internacional, que é a maior organização não governamental do mundo e que tem o papel de representar o movimento do cooperativismo em âmbito global, tem status da fundação da ONU, né? Embora seja uma instituição não governamental e privada, mas ela participa das Nações Unidas desde da fundação da ONU e tem esse status, então, de agência independente, e ela é a grande guardiã, né, de toda a filosofia, a doutrina cooperativista que vem sendo disseminada há mais de 150 anos, mundo afora, né? A ACI tem sede em Bruxelas, na Bélgica, e tem esse papel importantíssimo. O Brasil participa, inclusive, da sua direção, né, do seu conselho de gestão da Aliança Cooperativa Internacional. E este conceito de cooperativa, então, vem sendo disseminado ao longo de toda a história, né, de fundação da ACI, que foi fundada em 1895, né, lá no finalzinho do século XIX, e este conceito é fundamental para que a gente comece a entender o que de fato é uma cooperativa, né? Então, eu posso afiançar para vocês nas minhas andanças já por cerca de 22 países, onde tive a oportunidade de visitar inúmeras instituições, né, mas fundamentalmente também cooperativas. Eu encontrei em todas elas este conceito arraigado na sua essência de cada uma dessas cooperativas em todos esses países, porque é esse trabalho importantíssimo que a ACI desenvolve com o apoio das Nações Unidas e agregando, né, um movimento enorme
e depois vocês vão ver que um pouco mais à frente eu vou mostrar esses dados da amplitude do cooperativismo em escala global, né? Então, o que é uma cooperativa? A cooperativa é uma sociedade de pessoas. E essas pessoas, elas se unem com o intuito de satisfazer suas necessidades e aspirações sociais e econômicas através de um empreendimento coletivo fundamentado na ajuda mútua. Então, vamos traduzir o que de fato esse conceito nos passa, né? Esse conceito nos fala que o que motiva a constituição de uma cooperativa é a união de pessoas que, imbuídas de um mesmo propósito, de um mesmo interesse, elas se unem para buscar a solução, a satisfação de necessidades e aspirações na perspectiva social e econômica, através de um empreendimento coletivo. Então, a cooperativa é um empreendimento, ela é um negócio, ela é uma empresa, né? Só que ela se fundamenta na ajuda mútua, ou seja, em que todas as pessoas que participam como sócios dessa organização, essas pessoas se unem, se ajudando mutuamente, né, umas às outras, num propósito único, num propósito comum, para que elas consigam resolver os seus problemas e satisfazer, então, essas suas necessidades, seja na perspectiva econômica, né, para oferir renda, para gerar trabalho, para beneficiar sua produção, mas também na perspectiva social. E a gente vai explorar um pouco, com um pouco mais profundidade, esses conceitos de fundo que nós encontramos arraigados no conceito internacional de cooperativas que vem sendo disseminado lá desde 1844, onde desde que iniciou o processo da fundação da primeira cooperativa lá na Inglaterra, em 1844, na localidade de Rochdale, próximo a Manchester. Bom, então é esse breve histórico agora também que eu quero falar para vocês. Como é que surge tudo isso, né? Como é que surge a primeira cooperativa? Primeiro, é importante a gente fazer um recorte que a evolução ali a partir do século XVIII, né, com o advento da Revolução Francesa, da Revolução Americana, todo aquele processo de grandes transformações sociais que advieram principalmente com a formulação das teorias sociais, da busca de melhores condições de vida para as pessoas, incomodadas com aquele ambiente que pairava principalmente na Europa no século XVIII, dos estados ainda absolutistas, né? Onde você tinha a figura dos reis, né? Dos monarcas, distante da realidade do povo, né? E uma classe de nobreza que vivia em torno das cortes, usufruindo das suas benécias, né? De um tipo de vida muitas vezes de ostentação e onde a maioria das pessoas passavam privações e dificuldades, né? É muito importante a gente situar no tempo para entender o contexto histórico que culminou com o advento do surgimento de cooperativas, assim como de uma série de outras instituições importantes que ajudaram a transformar a humanidade e a melhorar as condições de vida em grande parte do planeta, né? Então, lá em 1843, inicia um movimento na localidade de Rochdale, hoje uma cidade independente, mas à época um distrito de Manchester. Manchester era a grande cidade do Reino Unido, né, situada na Inglaterra, onde dá início o processo da Revolução Industrial, né? Foi a primeira cidade industrializada do mundo, onde com o advento da máquina a vapor, do advento do tear mecânico, e começam ali a formar as primeiras corporações empresariais de porte, as indústrias, principalmente a indústria de tecelagem, e que arregimentavam um número muito expressivo de trabalhadores, né, dos primeiros, formando aquela classe operária inicial, porém, dentro de um contexto ainda de um mundo muito hostil, né, à medida em que não existiam regras protetivas ao trabalho, né, regras sociais estabelecidas, programas governamentais de apoio e ao desenvolvimento, né, de políticas sociais inclusivas, e com isso a realidade era muito cruel, né? As pessoas trabalhavam à exaustão, mulheres, crianças, pessoas idosas, muitas vezes morriam até de tanto trabalhar, porque não existia, naquele primeiro momento ali do surgimento de todo aquele modelo empresarial, sem estabelecer as regras protetivas de trabalhistas e tudo mais, nós tínhamos, então, essa situação de vulnerabilidade exacerbada. E aí, o cooperativismo encontra neste ambiente,
né, a oportunidade de ser um instrumento importante que um grupo de pessoas dessa localidade, né, 27 homens e uma mulher, todos trabalhadores assim, é, laborais, né? Eram artesãos, eram como se fosse hoje também agricultores familiares que plantavam ali para a sua subsistência, né? Buscaram encontrar um modelo de organização social que pudesse mitigar e até resolver as principais dificuldades que aquela sociedade vivia. Obviamente, foram buscar em experiências anteriores, né? Algumas bem-sucedidas, outras nem tanto, mas que contribuíram para a formulação de uma compreensão e de um conceito e de uma teoria de possibilidade focada nos pensadores utópicos sociais, né? Principalmente franceses e ingleses. E lá em 24 de dezembro de 1844, essas pessoas, então, se organizam e constituem, depois de um longo ano de debates e discussões, aparando as arestas ali, né? Foi uma experiência riquíssima, né? De desenvolvimento de uma comunidade, eles então resolvem fundar a cooperativa dos pioneiros probos de Rochdale, né? E o primeiro empreendimento foi então um armazém. Fundaram essa cooperativa no dia 24 de dezembro de 1844. Tem aí um componente que eu posso afiançar para vocês que de crença, porque das pesquisas que fiz quando fiz o meu mestrado e ao longo de toda a minha trajetória no movimento cooperativista, e eu acredito plenamente que foi muito proposital a fundação dessa cooperativa lá em 1844, tendo em vista que os fundadores eram cristãos muito fervorosos, né? E 24 de dezembro é a véspera do Natal, né? E para nós cristãos, ou para muitos de nós que somos cristãos, é uma data, o Natal, dia 25 de dezembro, o dia do Natal, é uma data muito relevante, né? Na nossa concepção filosófica, religiosa, né? De comportamentos, né? De crenças, de valores. E eu entendo que eles fundaram no dia 24 de dezembro, embora não tenha nenhum registro, não encontrei, obviamente, nada que fundamente o que eu vou propor aqui de reflexão, mas é uma questão de reflexão que fiz mais aprofundada, porque 24 de dezembro, ser da véspera do Natal, a véspera da chegada do Cristo é para nós cristãos, representa o quê? A chegada da Boa Nova, a chegada de novo tempo, chegada de um novo momento. E aquelas pessoas, então, tinham a esperança de que aquele empreendimento, de que aquela experiência nova que eles estavam implementando, pudesse ser esse novo momento de vida. E hoje, quando nós olhamos com o olhar da retrospectiva temporal, voltando no tempo, nós podemos, com certeza, confirmar que esta cooperativa lá fundada em Rochdale, ela mudou a vida daquela comunidade e das pessoas, obviamente, que participaram e que ainda participam dela. Por quê? A cooperativa foi fundada num local que tem o nome de Beco do Sapo. Era um brejo, era uma região muito pobre, muito carente, né? Muito humilde. E hoje você vai a Rochdale, é uma cidade moderna, uma cidade extremamente desenvolvida na sexta economia do mundo, né? O Reino Unido é a sexta economia do mundo, que se diz, né? Um país riquíssimo. E a cooperativa, ela teve uma contribuição enorme, não só para aquela comunidade, ela se ampliou, ela cresceu e ela expandiu. E hoje é uma das grandes organizações empresariais do Reino Unido e que deu frutos, porque disseminou. Eu brinco muito sobre isso, que o cooperativismo atravessou o Canal da Mancha a nado, porque na época não tinha Eurotúnel, né? E chegou à França, e da França a experiência de Rochdale foi estudada por um filósofo, um economista, um colega, né? Economista, filósofo francês, que funda na cidade de Nimes, no sul da França, a primeira escola para ensinar, para aprender a ensinar cooperativismo, para disseminar o cooperativismo. Ele foi a Rochdale, estudou o modelo, conheceu a experiência e disseminou essa experiência mundo afora através do ensino do cooperativismo para diversos interessados de vários países. E o cooperativismo, a partir da França, ele se espalha por todos os continentes e hoje mais de 150 países tem a oportunidade de ter sociedades cooperativas, e posso dizer para vocês, os países mais desenvolvidos do mundo são os países ainda mais cooperativistas, né? Então, o cooperativismo tem um papel fundamental e importante na história da humanidade, e é por isso que as Nações Unidas reconhecem que cooperativas constroem um mundo melhor e decretaram pela segunda vez, em menos de 15 anos, o Ano Internacional. Eu não tenho conhecimento de que isso tenha ocorrido tantas vezes assim,
uma temática, um campo de conhecimento, um campo de atuação da humanidade, ter merecido esse reconhecimento das Nações Unidas num intervalo de tempo tão curto por duas vezes, né? Então é muito importante. E o que que esses fundadores dessa cooperativa lá em Rochdale deixaram de legado para a humanidade, a ponto de serem reconhecidos hoje como heróis da humanidade, né? Quando o cooperativismo teve o seu primeiro ano internacional, foi quando completou o centenário da Aliança Cooperativa Internacional, e, por isso, eles foram reconhecidos como heróis da humanidade, né? Pelo legado, pelo que eles deixaram de contribuição. Porque eles tiveram uma grande preocupação não de fazer um empreendimento para eles apenas. Eles fundamentaram bases doutrinárias muito importantes e princípios cooperativistas que Charles Reed, ao estudar o modelo da Sociedade Cooperativa de Rochdale, sistematizou e passou a disseminar a partir da escola de Nimes, no sul da França, para toda a humanidade, e que a Aliança Cooperativa Internacional, quando foi fundada lá em 1895, incorporou como uma responsabilidade dessa organização não governamental, que tem esse status de agência independente das Nações Unidas, e tem feito esse trabalho mundo afora de disseminar a doutrina e filosofia cooperativista, de unir o movimento cooperativista em âmbito internacional, para que todos que tenham interesse, para que todos possam ter acesso a todo esse conteúdo e tomar a sua decisão livremente, né? Exercer o seu livre-arbítrio no sentido de participar desse movimento, participar de cooperativas, de fundar cooperativas, de ingressar em cooperativas que já existem, né? De modo a buscar a satisfação das suas necessidades e aspirações econômicas e sociais. E a primeira base doutrinária do cooperativismo é a valorização da pessoa humana, né? Nós vivemos uma era em que estamos discutindo muito, né, a temática atual, nós todos, na academia, nas organizações, na sociedade, nos parlamentos, nos governos, né, nas ruas, no dia a dia, né, na mídia em geral, nas redes sociais, a questão da inteligência artificial e o papel da inteligência artificial e os problemas e as soluções, né? Então, nós temos que sempre enxergar que o desenvolvimento nos traz sempre desafios, né? Há riscos e oportunidades. Nós temos que potencializar as oportunidades e mitigar os riscos, né? E minimizar os riscos. E, obviamente, uma das grandes preocupações é com a questão humana, né? Nós somos seres humanos, né? As pessoas precisam ter o seu papel fundamental de reconhecimento da sua contribuição e da pertinência. Obviamente, imagine, o mundo existe e nós habitamos o mundo, né? O planeta é a nossa casa, né? Como diz o Papa Francisco, né? A casa maior, né? O planeta é a nossa casa. Nós temos que cuidar dela. Não adianta ter casa se não tem habitante, né? O principal, indiscutivelmente, continua e será sempre nós, seres humanos, que a habitamos. Então, a cooperativa, lá desde a sua fundação, da primeira experiência, ela trouxe esse componente fundamental de quê? Do reconhecimento, da valorização da pessoa humana, né? Isso é muito importante. E de que modo? Inclusive, com um nível de igualdade, né, entre homens e mulheres, porque a cooperativa já nasceu com a inclusão plena do reconhecimento da igualdade de gêneros, né, da valorização da pessoa humana na sua plenitude, sem discriminação de raça, de cor, de credo, de gênero. Então, isso é muito importante, porque talvez o modelo de sociedade cooperativa tenha sido pioneiro na humanidade em estabelecer isso como uma base doutrinária, né? De forma natural, né? Sem a imposição de leis, sem imposição de regras maiores, mas através da iniciativa dos seus próprios fundadores. Então, isso é muito importante a gente ressaltar aqui, porque eu acredito plenamente, por tudo que já estudei, que tenho estudado, tenho me aprofundado, que as cooperativas, que o modelo da sociedade cooperativa deu uma grande contribuição, inclusive, para a evolução da compreensão da necessidade de que nós temos de entender que o gênero masculino e o gênero feminino não há superioridade em relação um ao outro, né? Ambos têm a mesma importância, o mesmo valor, né? As mesmas possibilidades. As possibilidades são inerentes às pessoas, e as pessoas as desenvolvem, as potencializam, mas, obviamente, nós temos que respeitar e oportunizar para as pessoas as condições para que elas se desenvolvam, né? Então, a valorização da pessoa humana é a primeira base doutrinária. A liberdade, igualdade e justiça social. Isso nos remete o quê? Quando eu vou pronunciar aqui num francês muito, né, acanhado, que tem, mas liberté, égalité, fraternité.
né, que vem do lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade ou justiça social. E essa base doutrinária foi incorporada exatamente de que nós temos que ter a liberdade de tomar as nossas decisões, temos o nosso livre-arbítrio. E a igualdade aqui é a igualdade de oportunidades, porque nós não somos pessoas iguais, nós somos semelhantes, nós não somos iguais do ponto, né? Cada ser humano é único, mas somos semelhantes. Agora, esta igualdade aqui é a igualdade das oportunidades. É preciso que todos tenhamos oportunidades iguais para que através da nossa capacidade, das nossas possibilidades, dos nossos interesses, da nossa liberdade de decisão, possamos nos dirigir no aproveitamento das oportunidades para satisfação das nossas necessidades e desenvolvimento, né? A justiça social, ou seja, não pode haver uma diferença de castas, né? E isso vem exatamente daquele processo lá da Revolução Francesa, onde havia essa posição da nobreza estar acima de todos, né? Independente das capacidades. Havia as limitações na perspectiva da discriminação social. Então, a justiça social, ela pressupõe de que não deve e não pode haver sobreposição de raças, de credos, né? De condições econômicas, e que todos têm o mesmo objetivo e a mesma possibilidade do seu desenvolvimento e tem que merecer o respeito à sua dignidade, à dignidade humana, né? A terceira, a cooperação, é o fato de nós ajudarmos uns aos outros e trabalharmos em conjunto com objetivos comuns para o desenvolvimento individual, obviamente, mas dentro de um contexto em que todos têm a mesma possibilidade de autodesenvolvimento, né? A autoajuda. Eu não posso é, de uma comunidade de automelhoria, né? Por isso é muito importante falar aqui para um público prioritário, não é só esse público, mas o público prioritário, que já atingiu, assim como eu, né, uma idade mais madura, né? Eu já estou com 65 anos, eu brinco muito que eu sou um jovem da terceira idade, né? Porque pela Organização Mundial de Saúde, a partir dos 60 anos, somos todos da maior idade, né? Alguns dizem da melhor idade, eu também digo da melhor, porque nós já vivenciamos e temos hoje a oportunidade de continuar vivendo, né, com uma perspectiva de vida cada vez mais longeva, mas também de continuar a dar a nossa contribuição, de ter aspirações. Eu, por exemplo, vou dar meu testemunho aqui. Aos meus 60, praticamente com 64 anos de idade, eu decidi ingressar, voltar a estudar e fazer um duplo doutorado, um grande desafio na minha vida. Peço a Deus que me permita concluir, né? Mas estou motivado, né? Por quê? Para continuar me desenvolvendo intelectualmente, dando a minha contribuição, trabalhando, mas contribuir também para o meu semelhante, para a melhoria da comunidade, das pessoas, do meu estado, da minha cidade, do meu país, da minha família, da humanidade como um todo, né? Então, a autoajuda é fundamental. A participação do sócio na cooperativa. Então, não se faz cooperativa, não se cria um modelo de uma sociedade cooperativa, se não for para que as pessoas que a integram, que participam do seu quadro social, participem dela. E participem de que forma? A cooperativa é um negócio, então as pessoas têm uma participação ativa, né? Seja a cooperativa no campo da produção, seja a cooperativa no campo dos serviços, a relação entre o seu sócio, que nós denominamos de cooperados, e a cooperativa é que faz a fundamentação da existência de uma cooperativa, né? Então, a participação das pessoas, dos sócios na cooperativa, é uma base doutrinária fundamental. Sem as pessoas, a cooperativa não existe. Mas sem a participação dos seus sócios, ela não se efetiva, né? A identidade dos sócios na cooperativa. Essa cesta base doutrinária, ela tem uma relevância muito profunda. Por quê? Como eu disse para vocês, a primeira cooperativa surge naquele contexto de um início de um processo de arregimentação de trabalhadores para a indústria da tecelagem, onde não havia respeito à dignidade humana, onde as pessoas eram levadas a um trabalho exaustivo, sem limites, né? E sem garantias mínimas de dignidade. E eram tratados como um número, né? O trabalhador, com a ficha número um, número 2, número 3, número 1000, número 2000. E aqui não, na cooperativa, as pessoas são tratadas como pessoas, os sócios são tratados como pessoas, como seres humanos, né? Sejam eles do gênero masculino, do gênero feminino, não importa. Todos merecem e têm que ter o respeito à sua individualidade e à sua identidade. É o Geraldo, é o Antônio, é a Maria, é a Luciene, é a Silvana, é o Ítalo, é o João, é o Manuel.
são as pessoas, né? Então, isso é fundamental que nós compreendamos que isso nos difere enquanto modelo de sociedade de sociedades convencionais. Nada contra as demais organizações econômicas, né? Todas são necessárias, todas são importantes, mas as cooperativas se diferenciam nesses aspectos doutrinários, filosóficos que eu começo aqui a mencionar. Bom, as cooperativas, então, e Charles Gide estudou isso, estabeleceu esse rol de princípios cooperativistas. Então, para ingressar numa cooperativa, a adesão é livre e voluntária, é ato de vontade, né? Ninguém pode me obrigar a fazer parte de uma sociedade se eu não tiver interesse, se eu não tiver desejo, aspiração de ser um sócio da cooperativa, né? É claro que as cooperativas têm regras, têm nos seus estatutos, né, que estabelecem os critérios de admissibilidade, mas preenchidos os critérios que não podem ser escorchantes, que não podem exceder aos que as legislações dos países estabelecem, e é muito importante dizer isso. Os países onde tem cooperativa, via de regra, praticamente todos, tem uma legislação que, baseada na filosofia e na doutrina cooperativista, estabelece as regras de funcionamento das cooperativas nesses respectivos países. A Aliança Cooperativa Internacional dissemina, inclusive, um modelo de legislação básica, que é disseminado nos parlamentos de todos os países, né? Que é uma lei uma proposição de uma legislação básica de sociedades cooperativas que a Aliança Cooperativa Internacional oferta a cada país. No nosso caso, no Brasil, nós já temos uma legislação bastante robusta, eu vou depois citar, e ela toda se baseou exatamente nesses princípios e nos valores estabelecidos pela Aliança Cooperativa Internacional, né? A gestão democrática pelos sócios. Então, na sociedade cooperativa, todos têm o mesmo direito de eleger e ser eleitos para gerir essa empresa coletiva, né? É claro que tem regras, que tem regulamentos, né? Mas esses regulamentos, como eu disse, eles se baseiam e se fundamentam na doutrina e na filosofia, consubstanciados por uma legislação em cada país que vai estabelecer ali as regras básicas de como vai se dar a formação da cooperativa e a governança, a gestão dessas cooperativas, mas sempre de forma democrática. Nas cooperativas, os sócios se reúnem periodicamente para a tomada das grandes decisões e é por um processo democrático de votação, né? Onde cada sócio, cada cooperado tem direito a um voto, né? Não existe sobreposição de quantidade de proporcionalidade no voto, independente, mesmo tendo, às vezes, um cooperado tendo uma quantidade de cotas de capital maior que o outro, não lhe dá mais poder de decisão, né? Então, isso é muito importante porque a cooperativa é essencialmente uma sociedade democrática, na sua plenitude, onde todos os sócios têm a mesma capacidade de decisão na unicidade do voto, né? O terceiro, a participação econômica dos sócios, né? Como eu disse, não se faz uma cooperativa, cooperativa não pode ser confundida com outras tipologias societárias, muito embora todas tenham a sua importância, né? Mas vou dar um exemplo aqui. Um clube de lazer, né? É uma associação cuja finalidade é proporcionar um espaço para que as pessoas vão ali, satisfaçam as suas necessidades de descanso, de lazer, de entretenimento, de prática esportiva, né? Mas muitas vezes você é sócio de uma entidade, de uma instituição dessa, e você às vezes vai com baixa frequência, né? Outros vão com uma frequência maior, né? E isso não pode. Tem pessoas, às vezes, que são sócios de um clube e passam até mais de anos sem frequentar o clube, né? A cooperativa não é uma associação dessa natureza, né? A cooperativa, ela tem finalidade econômica. É através da solução econômica o encontro de condições para satisfazer também as necessidades sociais. Então, ela precisa de resultado. Por isso, a participação econômica dos sócios é fundamental para que essa sociedade ela cumpra o seu propósito, né? O seu destino. O quarto, autonomia e independência. As cooperativas não são instituições públicas, elas são privadas, elas pertencem aos seus sócios, aos cooperados, aqueles que ingressaram livremente no seu quadro social, que adquiriram as cotas de capital, que integralizaram ali, para ativamente participar desse modelo societário, desse modelo de negócios, né? O quinto, educação, formação e informação. Desde a formação da primeira cooperativa,
sempre ocorreu a grande preocupação dos seus fundadores, e esse legado eles deixaram para a humanidade, de que nós não podemos e devemos ser egoístas, né? Reter conhecimento, reter informação para nós. As cooperativas têm como legado, como contribuição para a humanidade, de disseminar, de potencializar o processo da educação permanente, da formação das pessoas para um exercício cada vez mais responsável, mais consciente, mais pródigo, mais efetivo, mais resolutivo, e disseminar isso. É o que nós estamos fazendo aqui essa noite com essa oportunidade que o Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores, o IPPE, nos oportuniza, né, a mim, de trazer para vocês esse conteúdo, essas informações, esses dados que podem contribuir, né, para tomadas de decisão de vocês, de participação, de conhecimento, né? E, obviamente, para mim, em termos do meu compromisso que tem, né, de contribuir para levar e disseminar também, assim como diversas e milhares de pessoas mundo afora fazem e estão fazendo isso também no dia a dia das suas atividades, participando do movimento cooperativista. Então, o sexto princípio, a cooperação entre cooperativas, o que nós denominamos de intercooperação. As cooperativas têm compromissos de contribuir, de apoiar, de ajudar, de auxiliar outras cooperativas, seja do seu mesmo ramo de atividade, seja de outros ramos, para que, através do fortalecimento de umas e outras, nós tenhamos um cooperativismo cada vez mais sólido, mais forte, e é o que está acontecendo em escala global, né? Depois vocês vão ver dados que eu vou passar para vocês que corroboram o que eu acabo de dizer, né? Então, a cooperação entre cooperativas é um princípio cooperativista e nós, particularmente no Brasil, estamos trabalhando vigorosamente através de projetos, de programas das instituições cooperativistas brasileiras, sob a liderança do Sistema OCB em nível nacional, do Sistema OCENG em Minas Gerais, para potencializar cada vez mais a intercooperação e o autodesenvolvimento do movimento cooperativista no nosso estado, no nosso país e no mundo, né? O sétimo princípio, o interesse pela comunidade. O que de 20, talvez, máximo, nem isso, 3 décadas para cá, a responsabilidade social empresarial passou a ser tão disseminada, inclusive como um item de avaliação econômica, né, até nas bolsas de valores de Nova York, né, como um pressuposto fundamental, e hoje, né, o ESG vem trazer essa nova concepção mais moderna do que da responsabilidade das organizações na sustentabilidade econômica, social e ambiental, mas o cooperativismo já nasceu assim, o interesse pela comunidade, pela preservação das pessoas, do ambiente onde essas pessoas estão inseridas e do convívio dessa sociedade. Então, as cooperativas têm compromissos arraigados com o desenvolvimento das comunidades onde elas estão inseridas, né? Bom, e qual é o objetivo de uma cooperativa, né? A sociedade cooperativa ela tem por objetivo a defesa da economia individual dos seus sócios, e isso está estabelecido, no nosso caso, na Lei 5764 de 1971, que é a Lei Geral do Cooperativismo que rege, que está em vigor em nosso país, já sofreu algumas alterações, porque é uma lei que vem lá ainda do período do governo militar, mas ela é uma lei que tem atendido às nossas necessidades, tem projetos de melhoria, de ampliação, e tem acontecido ao longo do tempo algumas mudanças, mas no seu bojo ela perdeu eficácia lá na Constituição de 88, nos artigos que confrontavam com a liberdade, né? E a autonomia. Porque, infelizmente, durante o período de exceção, né, nós tivemos aí um cerceamento ao funcionamento das cooperativas no Brasil. Durante quase 25 anos, o movimento cooperativista brasileiro ficou à mercê de vontades políticas num governo de exceção, que muitas das vezes, não compreendendo qual era a real natureza de uma sociedade cooperativa, fazia inclusive confusões do ponto de vista ideológico do que vinha a ser uma cooperativa, né? Cooperativa não é um partido político, cooperativa não é uma ideologia política no sentido de regramentos cerceadores de absolutamente direitos algum. Então, cooperativas são sociedades sociais e econômicas livres, obviamente que tem que funcionar no Estado democrático de direito em consonância com a legislação, né? Nós estamos num país democrático e nos países democráticos nós temos que respeitar a lei, né? Se não concordamos com ela, temos que lutar para mudá-la, mas enquanto ela está em vigor, nós temos que respeitá-la. Esse é o dever de cada cidadão, né?
E então, no Brasil, nós temos a Lei 5764 de 1971, que está em vigor, e no seu artigo 3º, ela define, então, que a sociedade cooperativa tem o objetivo da defesa de economia individual dos seus sócios, né? Assim, ela define o contrato entre os sócios, né? Então, ela deixa claro que celebra o contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum sem objetivo de lucro. E por que está tratando isso aqui sem objetivo de lucro? É porque é a forma que se dá o resultado da cooperativa, né? Nas cooperativas, o tratamento que se dá ao resultado econômico difere das sociedades não cooperativas. Então, a legislação ela corrobora um princípio, um fundamento filosófico e doutrinário de diferenciação das sociedades cooperativas como empresas coletivas em relação às empresas de outras modalidades, né, como as sociedades anônimas, como as sociedades empresariais, né, e tudo mais, né, os diversos modelos que nós temos de empresas no Brasil. O que eu posso dizer para vocês com clareza é que cooperativa é uma empresa, mas uma empresa regida por uma legislação à parte, uma legislação diferenciada. Eu, há algum tempo atrás, cunhei aqui esses dois parágrafos, né, com o objetivo de contribuir para melhor compreensão. A cooperativa ela precisa ser compreendida como uma organização empresarial, que ela o é. Porém, ela se fundamenta na filosofia de ajuda mútua e participação efetiva, visando o desenvolvimento permanente e sustentado de seus sócios em termos econômicos e sociais. Então, é essa caracterização que diferencia uma cooperativa de uma empresa não cooperativa, né? A cooperativa, como qualquer outra organização, qualquer outra organização econômica, ela enfrentará riscos e terá oportunidades, né? O que vai fazer o sucesso de uma cooperativa ou o insucesso é exatamente o exercício que as pessoas que participam daquela sociedade e a forma que ela será gerida, que ela será governada, é que vai gerar ou não os resultados que os seus sócios almejam, né? Então, por isso, ela terá riscos, enfrentará riscos e terá oportunidades. Por isso, nós precisamos nos capacitar o máximo possível para exercer uma gestão responsável, uma gestão competente, uma gestão calcada no conhecimento, na inovação, né? No preparo dos dirigentes, no preparo dos sócios para o exercício de tomada de decisão, das escolhas que faremos ao longo da sua trajetória, né? Aqui é um quadro em que eu procuro colocar as diferenças básicas entre o que é uma sociedade cooperativa e uma sociedade mercantil. Uma sociedade cooperativa, como eu já ressaltei anteriormente, é uma sociedade de pessoas. Uma sociedade mercantil é uma sociedade de capital, né? O que motiva a formação, o que vai fundamentar, o que vai dar robustez à existência de uma sociedade mercantil é o estabelecimento ali do seu capital, né? Não se prioriza as pessoas, e sim o volume de capital disponível para a formação daquele empreendimento. Já na sociedade cooperativa, o que se fundamenta são as pessoas, né? O objetivo principal de uma sociedade cooperativa é servir, prestar serviços aos seus sócios, né? É ser um instrumento de apoio ao desenvolvimento do quadro social, que é composto de pessoas, né? Dos seus sócios. Já o objetivo principal de uma sociedade mercantil é o lucro, é o resultado econômico, né? Não que o resultado econômico de uma sociedade cooperativa também não seja importante, claro que o é, né? Como diz aqui um grande líder, né? Um grande guru nosso, que é o Dr. Ronaldo Scucato, presidente da OSENC, não se constrói um paraíso econômico em cima de uma ruína, né? Não se constrói um paraíso social em cima de uma ruína econômica, né? Então, é preciso que as cooperativas tenham em mente, sim, a necessidade de desenvolvimento econômico. Claro, é o desenvolvimento econômico que vai contribuir para o desenvolvimento social. Por outro lado, não é o resultado econômico em si que motiva a existência de uma cooperativa, né? O controle democrático, como eu ressaltei anteriormente, na cooperativa, cada sócio tem direito a um voto. Na sociedade mercantil, o poder de decisão ele se baseia no quórum, no percentual de participação daquele sócio no capital total da organização, né? Se eu tenho mais capital, eu tenho mais poder. Na cooperativa, não. Na cooperativa, todos os cooperados têm igualitariamente a unicidade do voto, né? Então, para você tomar uma decisão numa sociedade cooperativa, você tem que ter um quórum, ou seja, você tem que formar maioria para decisão. Para alguns assuntos, uma maioria simples, para outros assuntos, uma maioria qualificada, de acordo com o que estabelece a própria legislação, né? Para alguns casos de diferenciação.
É, Na cooperativa, não se permite a transferência de cotas partes a terceiros, que sejam estranhos à sociedade, porque quando um de nós, sócio, quer deixar a sociedade, temos o direito de sair, e aí a própria sociedade, ela reassume aquela cota parte de capital. Isso é o que eu entendo como um sistema de autopreservação da sociedade, para que a sociedade não corra o risco de que parte dela seja transferida a pessoas que muitas das vezes não têm afinidade, não têm os mesmos interesses que aqueles que participam da sociedade, né? Diferente, por exemplo, da sociedade mercantil, onde livremente o sócio tem direito de vender as ações, vender suas cotas para quem quiser. Apenas, muitas das vezes, em algumas tipologias de empresas, quando ela não é uma sociedade anônima, muitas das vezes o contrato social estabelece a prioridade de propor ao sócio ao outro sócio da sociedade a aquisição das suas cotas. Mas ele não exercendo esse direito, ela pode ser transferida para qualquer outro estranho à sociedade. Na sociedade cooperativa, não. Na sociedade cooperativa, eu saio, deixo de ser sócio, a cooperativa resgata, né? Ela assume aquelas cotas, volta para o patrimônio dela, né? E ela restitui o meu capital, né? Ela restitui o meu capital. Então, para não correr o risco de pessoas estranhas serem admitidas fora do regramento que está estabelecido no Estatuto da Cooperativa, né? Outra característica importante, o retorno proporcional ao valor das operações. Então, o resultado da cooperativa anual, apurado em balança, aprovado na sua Assembleia Geral Ordinária, que é feita anualmente até o dia 31 de março de cada ano, a Assembleia livremente, por maioria, vai decidir a destinação dos recursos da sobra econômica que ficou depois que a cooperativa oferiu a sua receita, fez todos os repasses aos cooperados da sua movimentação econômica, pagou todas as despesas, todos os tributos inerentes, aquilo que sobra, o que lá na empresa não cooperativa a gente denominaria de lucro, na cooperativa nós denominamos de sobra, essas sobras são levadas à Assembleia e a Assembleia decide. Vai distribuir essas sobras para o sócio? Vai, decidiu que vai. Como é que é feita essa distribuição? Ela é uma distribuição proporcional ao movimento econômico das operações que cada sócio fez com aquela cooperativa ao longo do exercício que está sendo aprovado nas contas, né? Já na sociedade mercantil, não. O lucro ele é distribuído proporcional ao quantitativo das cotas das ações ou das cotas de capital, né? O que determina aí a participação no capital, né? E não a movimentação ocorrida entre o sócio e a empresa, tá? Então são características de diferenciação muito, muito, muito sólidas, né? Como eu falei, o cooperativismo ele se fundamenta num processo, num Estado democrático de direito, com base na lei. Então, já está lá na nossa Constituição de 1988, Constituição Cidadã, que trouxe novamente, né, ao cooperativismo a condição da liberdade de formação de cooperativas e de funcionamento das cooperativas no Brasil. Ressalto, durante o período de 64 até 1988, até o advento da Constituição, nós vivemos um período de exceção, né, em que este período, obviamente, tinha dispositivos na legislação que limitavam o funcionamento das cooperativas, a liberdade de funcionamento, a liberdade de criação de cooperativas. A Constituição de 88, ela estabeleceu, através do artigo 174, parágrafo 2º, a liberdade de formação de associações e cooperativas no Brasil, respeitado os dispositivos da lei, né? Mas o Estado brasileiro ele não pode intervir nas cooperativas, né? A lei regula, a lei estabelece os critérios, mas não há a intervenção. Muitas pessoas até confundem a intervenção com um processo de regulação, né? Com um processo de, às vezes, uma auditoria, às vezes, uma interposição, uma suspensão de direitos de exercício de uma direção, em caso de cooperativas que atuam em setores regulados, né? Que é o caso da área do sistema financeiro, é o caso da operação de planos de saúde através de cooperativas e de outras cooperativas que são sujeitas a regramento das agências reguladoras. Isso não é intervenção, isso é regulação. É porque aquela interposição e suspensão de direitos imediatos são apenas numa temporalidade necessária para regularizar algum ponto que foi encontrado de que não está em conformidade com a legislação, né? Mas isso não é uma intervenção, não é a intervenção que ocorria até 1988, 64, 88, em que muitas das vezes o poder, o Estado brasileiro, ele se autodenominava totalitário para decidir o que fazer daquela sociedade e de até impedir o seu funcionamento.
o que não é o caso que vigora hoje no Brasil e nem nos países democráticos, né? Em 2019, nós tivemos a promulgação da PEC 45, né? Com a inclusão do adequado tratamento tributário no ao ato cooperativo e a criação do regime de tributação específica das cooperativas que vieram agora na reforma tributária recentemente, né? E isso começou, essa PEC 45 de 2019, ela foi promulgada no dia 20 de 12 de 2023, né, um ano e pouco atrás, e ela regulamentou, melhorou o que estava já na Constituição de 88, para que, prevendo a criação de um regime específico de tributação para as cooperativas, né, o que foi consubstanciado agora no texto da reforma tributária, inclusive, no final agora de 2024, com a lei complementar que regulamentou o dispositivo constitucional do novo sistema tributário nacional. Então, as cooperativas agora, a partir do novo modelo tributário, elas passarão a ter um regime de tratamento tributário específico, que é muito importante para dar segurança jurídica e trazer o Brasil para um nível, um patamar de similaridade com os países mais desenvolvidos, onde isso já acontece, né? A Lei 5.764 de 71, eu já citei, que foi a lei maior, né, a lei que define a política nacional de cooperativismo, em que institui o regime jurídico das cooperativas. A Lei 10.406, que inseriu o modelo de sociedade cooperativa no Código Civil Brasileiro, muito importante para dar o entendimento jurídico necessário de que cooperativas são empresas, né, regidas por uma legislação específica, mas são empresas, têm a sua natureza empresarial, né? A Lei 9.876 de 98, que estabeleceu é, a legalidade, o direito a previdenciário aos sócios em cooperativas, né, as pessoas que exercem trabalho, que trabalham através da cooperativa. Isso foi muito importante. Eu mesmo já sou um aposentado há 7 anos e me aposentei com base, inclusive, nessa lei, porque atuei durante muitos anos, mais de décadas, né, da minha vida na condição de profissional através da sociedade cooperativa, eu exercendo a minha atividade como professor, como consultor, né, que durante mais de 20 anos exerci e contribuí na Previdência Social na condição de sócio de cooperativa, né? A Lei Complementar 130 de 2009, que regulamentou também o dispositivo constitucional previsto lá, a criação do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, e que possibilitou essa grande evolução que nós estamos vivendo no Brasil hoje, que é o sistema do cooperativismo de crédito brasileiro, que já começa a ter parâmetros de comparação com modelos internacionais e vem se desenvolvendo com muita força nos últimos anos, crescendo a ritmos bem elevados e propiciando uma oportunidade de uma significativa parcela da sociedade brasileira, do cidadão brasileiro, da inclusão financeira, né? Onde as sociedades cooperativas têm de crédito tem um papel fundamental, né? De estabelecer uma justiça, né, de acesso às melhores condições do sistema financeiro, né? Porque as cooperativas pertencem às pessoas né? Na cooperativa de crédito, o cooperado ele não é um cliente convencional de uma instituição financeira não cooperativa, né? Uma instituição financeira bancária, né? Nada contra os bancos, são necessários, são importantes também, são parceiros em muitas circunstâncias, mas, obviamente, eu posso dizer para vocês que não tem nada que se compare em ser sócio de uma cooperativa em relação a ser cliente de um banco, porque as cooperativas oferecem os mesmos produtos, as mesmas condições, mas em condições muito mais vantajosas do que os sistemas financeiros convencionais, né? Isso é muito importante a gente ressaltar. E é essa diferenciação, essa grande diferença que está acontecendo e que está fazendo que esse movimento cresça vigorosamente, né? A Lei 12.349, que garante a participação das sociedades cooperativas em processos licitatórios do poder público em condições de igualdade com as demais empresas, porque havia uma grande discriminação, né, cerceamento de direito das sociedades cooperativas participarem de licitações. Então, foi necessário inserir isso no texto legal para deixar claro, deixar evidente que as cooperativas são sociedades empresariais, econômicas, que têm o mesmo direito de garantia de participação em licitações. Está explícito na Lei 12.349, né? A Lei 12.690, de 2012, uma lei importantíssima que veio trazer uma regulamentação para o modelo de cooperativas de trabalho. Cooperativas de trabalho são cooperativas que unem profissionais que vão exercer sua atividade através da cooperativa, na condição de sócios, e essa lei, então, trouxe parâmetros, estabeleceu parâmetros e regramentos que permitem, né, digamos assim, o reconhecimento da legitimidade de funcionamento dessas organizações cooperativas de trabalho
para que elas não sejam confundidas com fraudes, com pessoas inescrupulosas que às vezes querem aproveitar da fundamentação da teórica, filosófica, doutrinária do modelo cooperativo apenas para burlar a legislação ou para enganar as pessoas. Então, foi uma lei muito importante que o Brasil implantou, uma discussão que durou mais de década. Eu participei efetivamente disso. À época, eu era coordenador do ramo das cooperativas de trabalho em nível nacional na OCB, por indicação aqui da nossa OCENG e do nosso presidente Ronaldo Scucato, que me delegou, me convidou e me deu essa oportunidade de representar, e participei ativamente dessa mesa de discussão com o Congresso Nacional, o Ministério do Trabalho, e em 2012 essa lei foi aprovada por unanimidade, né, sem nenhum voto contrário no Congresso Nacional e sancionada pela presidente da República da época, e serviu, inclusive, eu viajei aí uns 10, 12 países fazendo palestras sobre essa legislação, porque foi uma legislação que inspirou outros países também a regulamentar, né, porque é um setor, as cooperativas são uma oportunidade de geração de trabalho, emprego e renda, né? E era importante ter esse instrumento, né, de bem fundamentado, bem regrado, para evitar, obviamente, esse aproveitamento de fraudadores, mas, sobretudo, também não cercear a oportunidade daqueles que querem se organizar para trabalhar em conjunto, né? E diversas outras leis em nível federal, estaduais e municipais, elas têm impacto no funcionamento das sociedades cooperativas, né? O cooperativismo no Brasil, nós temos uma divisão de 7 ramos, né? São eles o ramo agropecuário, que, via de regra, as pessoas têm, às vezes, uma melhor compreensão. As cooperativas do ramo agropecuário são as cooperativas de produção agropecuária, são cooperativas de produtores de leite, por exemplo, né? Em Minas Gerais, que nós somos a grande bacia leiteira do Brasil, com quase 30% da produção leiteira no Brasil, nós temos um cooperativismo de produção agropecuária leiteira, de bovinocultura de leite, muito forte, né? Onde nós temos, inclusive, o principal captador de leite no Brasil, que é uma cooperativa central, que é a CCPR, né? Sediada aqui há quase 78 anos aqui em Minas Gerais, né? E que foi muito importante, tem sido muito importante para os pequenos produtores de leite, né? Agregando valor e dando condições. Então, é um modelo de cooperativa de produção de leite, de café. Nós temos a maior cooperativa de café do mundo, de produtores de café, a Cochupé, com 20 mil cooperados, e aqui sediada aqui em Minas Gerais, e que é o maior exportador de café do mundo, né? Sediada na cidade de Guaxupé, em Minas Gerais, mas atuando em mais de 50 municípios dos estados de Minas e um pouquinho, alguns municípios de São Paulo. Então, são 20 mil, e 90% desses 20 mil produtores são pequenos produtores, são agricultores familiares, né? Se não fosse através do modelo da cooperativa, eles jamais teriam oportunidade de estar comercializando o seu café em condições mais favorecidas para quase 50 países no mundo, onde a Cochupé tem mercado, né, exportando café. Então, veja a importância desse modelo, né? E hoje, mais de 50%, quase 60% da produção agropecuária brasileira passa pelas cooperativas, né? Se não fosse o Brasil hoje é um grande player, né? É um grande produtor de alimentos do mundo, e o cooperativismo tem um papel fundamental nessa questão. E não só no Brasil, em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. Eu acabei de fazer uma visita em julho, participar de uma missão nos Estados Unidos, conhecendo lá com mais profundidade como é o funcionamento do cooperativismo nos Estados Unidos e com o funcionamento do cooperativismo também, especialmente agropecuário, que é muito forte. Os Estados Unidos é o maior produtor de alimentos do mundo. O Brasil vem já no segundo lugar, mas temos grandes chances de passá-los daqui um tempo tão longo, e o cooperativismo também exerce um papel fundamental lá, e assim como diversos outros países, né? O outro ramo é o consumo, onde as pessoas se unem, formam cooperativas para adquirir bens e serviços em comum e em condições mais favorecidas. Então, hoje nós temos, inclusive, redes. Na Europa, as grandes redes supermercadistas são, via de regra, são redes cooperativas, né? Claro que tem supermercados, grandes corporações não cooperativistas, mas lá há uma disputa de mercado muito arraigada, e as cooperativas de consumo exercem um papel fundamental. No Brasil, nós tivemos um recrudescimento lá nas décadas de 60 e 70 do cooperativismo de consumo, mas eles vêm se repotencializando no Brasil, né? E já começa a ser relevante em muitas regiões, inclusive no nosso estado. As cooperativas de crédito são instituições financeiras, hoje reguladas e regulamentadas, né? Com regramentos, e com condições que dá solidez, né? Em termos de tecnologia, em termos de segurança financeira, e as cooperativas vêm dando oportunidade a milhões de brasileiros já de ter acesso a um crédito com menor custo e às aplicações também,
com uma melhor rentabilidade, né? Porque as cooperativas desenvolvem o seu trabalho voltado para o interesse dos seus sócios, né? De todos, e não apenas daquele de um grupo menor, detentor do capital de controle, né? Não há isso nas cooperativas de crédito. O ramo da infraestrutura é um ramo extremamente importante. Aqui se aglutinam cooperativas de habitação, cooperativas de geração de energia, cooperativas de prestação de serviços públicos. Em diversos países você tem cooperativas operando serviços públicos de limpeza urbana, né, de controle de usinas de tratamento de água, né, de geração de energia elétrica. No Brasil, nós já temos hoje um grande percentual em algumas regiões de cooperativas de geração de energia convencional, de PCHs, de hidrelétricas, mas agora, sobretudo, no nosso estado de Minas Gerais, está liderando esse movimento, cooperativas de geração de energia fotovoltaica, né? E outras matrizes também que já estamos estudando para desenvolvimento. Então, um ramo promissor. A Alemanha chegou a ter mais de 2.000 cooperativas de geração de energia, foi o país que mais desenvolveu e que repassou esse modelo de tecnologia para o mundo, e nós, hoje, no Brasil, estamos pisando forte nesse processo de geração de energia, de transição energética através do modelo de sociedades cooperativas, seja na modalidade da energia fotovoltaica, seja na modalidade da utilização da biomassa, né, de uma série de outras possibilidades de matrizes energéticas, mas sob o modelo de organização cooperativa. Isso está em pleno desenvolvimento no nosso país. Eu tenho participado também ativamente desse processo, conhecendo, dando a contribuição e buscando soluções, né, do ponto de vista institucional, de legislação, né, e a gente tem, então, feito. O cooperativismo tem sido extremamente importante e útil nesse contexto, né? As cooperativas de saúde têm uma relevância enorme, porque são cooperativas de médicos, de dentistas, de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, de enfermeiros, e cooperativas que hoje, num país que tem uma regulamentação da saúde suplementar, já prevista na nossa Constituição, a saúde suplementar se dá através de operadoras de planos de saúde, que tem todo um regramento, uma legislação, uma fiscalização através de agência reguladora, e as sociedades cooperativas podem ser operadoras e são as maiores em termos quantitativos, em termos de participação de mercado, mais de praticamente 50% das pessoas que têm planos de saúde no Brasil os têm através de sociedades cooperativas, né? Onde a cooperativa médica, a Unimed, né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, é reconhecido como o maior sistema privado de saúde brasileiro. É um sistema cooperativo com mais de 22 milhões de brasileiros hoje que são assistidos, são clientes das cooperativas de operadoras de plano de saúde, que pertencem aos médicos, aos dentistas, né? Que são os sócios dessas cooperativas e que têm que operam planos de saúde em conformidade com o que determina a nossa legislação hoje, que é bastante regulado, bastante sólida, né? E está em permanente evolução, né? As cooperativas de trabalho, eu já citei, são cooperativas que reúnem profissionais de diversas categorias, né? Diversas formações para exercer, através de uma sociedade cooperativa, a sua prestação de serviço ou a produção de bens. Então, nós temos cooperativas de trabalho de produção de bens, né? Cooperativas que industrializam, que fabricam roupas, calçados, equipamentos, né? Como temos cooperativas de prestação de serviço, cooperativas de engenheiros, cooperativa de consultores, de professores, né? São cooperativas da modalidade do trabalho que tem, inclusive, uma regulamentação também específica, como eu já citei, lá no rol das leis que regem o cooperativismo no Brasil. As cooperativas de transporte estão crescendo absurdamente nos últimos anos, cooperativas de transporte de cargas, cooperativas de transporte de passageiros, né? Por exemplo, as cooperativas de táxis, as cooperativas de transporte turístico, né? Agora, no mês de, de agora no Carnaval, né? Eu fui para o Ceará, lá em Cumbuco. Lá tem uma cooperativa que faz os passeios de bugueiros, que faz os passeios nas dunas, lá, né? Nas areias do Ceará, naqueles ambientes maravilhosos, operado por uma cooperativa de bugueiros, né? Fazem esse trabalho do turismo, do transporte turístico, de entretenimento, né? Mas tem cooperativas fluviais, né, que operam barcos na Amazônia, no litoral, né? É, cooperativas que operam ônibus urbanos, em muitas capitais já tem cooperativas que são operadoras, né, de transporte coletivo urbano,
né? E as cooperativas de carga, né, hoje fazendo, que estão regulamentadas também através da ANTT, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, transportando bens, fazendo logística de entrega de mercadorias dentro das cidades. Então, uma grande cooperativa de Minas, hoje, a Copmeto, por exemplo, ela faz a logística de entregas urbanas para grandes clientes, grandes empresas, grandes como o Mercado Livre e outras empresas do gênero, né? Como faz entregas de grandes empresas de alimentos, né? Entregando, captando leite nas áreas rurais e fazendo entrega de produtos lácteos de grandes indústrias. Então, hoje você tem e isso é uma questão muito importante, porque o transporte no Brasil, grande parte do transportador é autônomo. Então, ele vive isolado, né, sem o apoio, sem a assistência necessária ali para apoiar a sua atividade de trabalho, o seu equipamento, e por isso ele vive situações muito difíceis, e isso se reflete muitas das vezes, inclusive, na precariedade das condições desses profissionais do volante aí nas estradas brasileiras, com acidentes, com uma série de coisas. As cooperativas, então, elas têm exercido um papel muito importante de organizar esses transportadores autônomos, dando a eles uma melhor condição operativa, né? Porque instituem processos e modelos de aquisição de insumos, de equipamentos em melhores condições, né, de combustíveis, de peças, né? E também da garantia de negociações com os contratantes os donos das cargas. Então, as cooperativas exercem um papel muito importante, libertando muitas das vezes esses profissionais é, de um sistema muito hostil, onde eles são explorados, né? Com fretes irreais, com condições irreais de remuneração, que muitas das vezes se reflete numa péssima manutenção de veículos e tudo mais. E as cooperativas, então, têm trabalhado muito nesse setor, dando dignidade e dando muito melhor capacidade de operação de um sistema de transporte. Então, isso tem sido potencializado, está crescendo, se Deus quiser, vai crescer mais ainda, dando essa enorme contribuição. E no nosso caso aqui em Minas Gerais, temos aí cooperativa como a Copmeto, por exemplo, e outras, que é uma referência, são referências hoje nesse trabalho, né? É importante que vocês entendam também que como eu falei, as cooperativas são empresas, né? A Assembleia Geral é o órgão máximo de decisão, é onde os sócios, obrigatoriamente, no mínimo uma vez por ano, nas Assembleias Gerais Ordinárias, se reúnem ali para aprovar as contas, para a eleição do Conselho Fiscal anualmente, né? Na maioria dos ramos cooperativos, e periodicamente para eleger o seu conselho de administração, a sua diretoria, né? Então, esses são os órgãos sociais básicos previstos na legislação que uma cooperativa tem que, no mínimo, ter, né? A Assembleia Geral, onde se reúnem todos os sócios, o conselho de administração ou diretoria, que é os responsáveis pela gestão da empresa, e o conselho fiscal, também independente, né? Para fiscalizar essa gestão e dar um sistema, o início de um processo de um sistema interno de compliance, né? De conferência da legalidade, do cumprimento das regras, em benefício e da proteção dos sócios, né? Agora eu vou apresentar para vocês cooperativas brasileiras em números. Hoje no Brasil nós temos em torno de 4.508 cooperativas de todos aqueles 7 ramos, né? Isso é com base no Anuário do Cooperativismo Brasileiro, que o Sistema OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, edita anualmente, copila, né, esses dados que são fornecidos, captados junto às cooperativas que estão devidamente registradas, legalizadas, e nós temos, então, 4.508 cooperativas de todos os 7 ramos e 23 milhões de brasileiros que são sócios em cooperativas. Então, se você multiplica isso aí por 3, 4 pessoas, você vê que estão envolvidas diretamente com o cooperativismo, né? Porque o sócio ele tem uma família, né? Então, nós temos aí já algo aí, podemos falar aí de quase 70 milhões de brasileiros estão, sendo os 23 milhões de sócios e as suas famílias, estão envolvidos com as cooperativas no Brasil, né? Já é algo bastante relevante. Claro que nós temos índices ainda inferiores a países mais desenvolvidos, mas estamos caminhando a passos largos para diminuir essa diferença. E as cooperativas geram 550 mil empregos formais com carteira assinada. Então, as cooperativas são grandes empregadoras, né? E com salários médios superiores à média salarial do país. Isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, eu faço um recorte aí, a movimentação econômica do cooperativismo brasileiro em 2023 foi de aproximadamente 600, quase 700 bilhões de reais, né? E sendo que mais de 30 bilhões foram
arrecadados em tributos, né? Foram repassados ao governo sob a forma de pagamento de tributos, e 174 milhões através de despesas com o pessoal. Então, é um setor que movimenta uma economia muito ampla e gerando divisas, impostos, né? E inserindo recursos ali naquelas comunidades, porque as cooperativas operam e aplicam esses recursos naquele ambiente, né, naqueles territórios onde elas atuam. Né? Então, elas têm esse papel muito importante. Né? As cooperativas no nosso estado, em Minas Gerais, segundo dados do Anuário do Cooperativismo Mineiro, que é editado pelo Sistema OSENG, Sindicato de Organização das Cooperativas de Minas Gerais, nós temos em torno de 785, esse é o Anuário de 2024, ele é editado a cada ano, agora no mês de junho, próximo, nós vamos ter o Anuário de 2025, que são os dados de 31 de dezembro de 2024, né? Então, são 788 cooperativas dos 7 ramos. Temos mais de 3 milhões e 200 mil mineiros sócios em cooperativas. Então, já temos um crescimento exponencial da participação da população mineira nas cooperativas. E as cooperativas mineiras geram, hoje já chegando perto aí dos quase 60 mil empregos diretos. São grandes empregadores, né? A movimentação econômica do cooperativismo mineiro em 2023 foi de aproximadamente quase 130 bilhões de reais. E foi um crescimento de 9,5% em relação ao ano anterior, né? 2023 em relação a 2022. Então, vocês vejam que, apesar de nós termos tido um crescimento econômico no país pequeno nessa época, foi ali, a gente estava saindo da pandemia, né? Mas as cooperativas tiveram um crescimento muito forte, né? Elas, mesmo em épocas de muita dificuldade, as cooperativas tiveram um resultado econômico muito favorável, liderando aí, talvez, segmentos econômicos brasileiros em termos de crescimento. Né? As cooperativas, elas exercem, então, um importante papel econômico-social no nosso Estado, porque elas geram 3 bilhões em tributos para o Estado. E, obviamente, a gente sabe que tributos são arrecadados para o Estado para exercer as políticas públicas de apoio à sociedade, saúde, transporte, segurança, né? Então, o cooperativismo tem esse papel também de contribuir para isso. E hoje, o cooperativismo no nosso Estado, ele representa quase 13% do produto interno bruto do Estado. Então, um setor econômico muito forte no nosso, já é muito forte no nosso Estado, já é reconhecido, né, até pelas autoridades, a sua importância no contexto da economia mineira e na economia brasileira. Né? Como é que esse movimento das cooperativas, como é que isso funciona do ponto de vista da representatividade? Quem representa as cooperativas? Quem dialoga com os poderes na busca de soluções para a resolução dos problemas das cooperativas? Então, o sistema de representação do cooperativismo brasileiro, ele está muito bem estruturado, né? As cooperativas são representadas no país pela Organização das Cooperativas Brasileiras, em nível nacional, e pelas organizações de cooperativas dos estados, que no nosso caso, em Minas Gerais, é a organização é a OSENG, o Sindicato de Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. E tem o seu S, né, que é o SESCOP, o Serviço Social do Cooperativismo, em nível nacional, e com as unidades estaduais, que tem o papel de exercer a entidade que vai trabalhar pela capacitação, pelo treinamento dos públicos das cooperativas e pelo do desenvolvimento sustentável, pelo monitoramento, né, pela parte social, que é cursos, programas de capacitação, programas de apoio ao desenvolvimento da sustentabilidade nos territórios. O SESCOP, ele é uma das entidades que integra o sistema, né, das cooperativas, né? Nos estados, o SESCOP de cada estado, ele está vinculado no caso nosso, o SESCOP de Minas Gerais vinculado ao SENG, e exerce esse papel importantíssimo, né? Ministrando cursos, programas de desenvolvimento, monitoramento, programas de desenvolvimento de gestão, né? Intercâmbios, ou seja, é vigoroso, né? Um trabalho vigoroso para melhorar a performance das cooperativas. Então, as cooperativas que estão regularmente formadas, registradas, inscritas nas organizações, elas têm acesso a todo esse rol de serviços que essas entidades que compõem o sistema de representação brasileiro ofertam às sociedades cooperativas para o seu desenvolvimento. Né? E é isso que está contribuindo para o desenvolvimento das cooperativas em nível nacional e especialmente no nosso estado de Minas Gerais. Né? A parte sindical, a Confederação Nacional das Cooperativas, que é a entidade sindical patronal, no nosso estado, o OSENG é o sindicato, né, patronal das cooperativas, as cooperativas têm empregados, então é necessário, é importante na legislação brasileira também, no direito ao trabalho, de ter a entidade patronal que faz a negociação
dos acordos coletivos entre os diversos ramos de cooperativas e os trabalhadores em cooperativas. Então, o sistema de representação do cooperativismo está muito bem estruturado, muito similar aos demais setores econômicos, também, como é o caso da indústria, do comércio, né? E das demais, do transporte, que tem lá também as suas entidades muito importantes para exercer esse papel de representação desses diversos segmentos econômicos, mas o cooperativismo é um segmento específico, é um segmento econômico específico, é reconhecido como tal na nossa legislação. Em âmbito internacional, o cooperativismo, como eu falei, ele tem na Aliança Cooperativa Internacional, sediada em Bruxelas, na Bélgica, como a entidade que faz a integração, a união do movimento cooperativista em escala global. E a Aliança Cooperativa Internacional, ela tem os seus capítulos nos continentes, né? Suas representações nos continentes. No continente, nas Américas, a Aliança Cooperativa Internacional das Américas, ela tem sede em San José, na Costa Rica, né? E é uma das unidades da Aliança Cooperativa Internacional, que tem sede nas Américas, sede na Europa, sede na África e sede na Ásia e Oceania. São quatro divisões no mundo onde a Aliança Cooperativa Internacional se faz presente nos diversos continentes, né? E o Brasil integra tanto a Aliança Cooperativa das Américas, a OCB tem representação, e aliás, o presidente da Aliança Cooperativa das Américas atualmente é um brasileiro, né? Que é o senhor José Alves, que é presidente do sistema Uniodonto brasileiro, das cooperativas odontológicas, ele é o presidente da Aliança Cooperativa Internacional, o nosso representante do Brasil. O nosso presidente da Aliança da OCB, o presidente Márcio Lopes de Freitas, é hoje membro do Conselho de Administração da Aliança Cooperativa Internacional em escala mundial, né, em Genebra. Qual é o ambiente institucional global para o cooperativismo? O cooperativismo tem esse reconhecimento das instituições multilaterais e a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que é uma das agências formais que integram as Nações Unidas e que procura estabelecer os normativos internacionais para o funcionamento do mundo do trabalho. Ela estabeleceu lá em 2002, né, uma recomendação sobre a promoção das cooperativas, é, que reconhece que as cooperativas operam em todos os setores e podem operar em todos os setores da economia. E ela estabelece que as cooperativas devem beneficiar-se das mesmas condições conforme a legislação e as práticas nacionais, para que não haja menos favorecimento às cooperativas em detrimento em favor de outras empresas não cooperativas. Essas recomendações, elas são aprovadas nos parlamentos dos países membros, no caso do Brasil, e elas ingressam no sistema legal dos diversos países com força de lei. É por isso que no Brasil agora nós temos uma série de adequações da nossa legislação em respeito a esses normativos também internacionais estabelecidos pelas organizações multilaterais das Nações Unidas, no caso a OIT, que estabeleceu aí esse reconhecimento que cooperativas podem e devem operar em todos os setores da economia. Por isso é livre a formação de cooperativas no Brasil, a nossa legislação já está em plena sintonia com esses dispositivos internacionais, e por isso nós podemos criar e operar cooperativas em todos os setores da economia brasileira, obviamente respeitando a legislação pertinente e as normas aplicáveis a cada modelo de cooperativa, né? Cooperativismo em âmbito internacional, ele tem uma força, uma representatividade muito grande, né? Ao redor do mundo, o movimento cooperativista ele representa mais de 1 bilhão de pessoas são sócios em cooperativas em todo o planeta, né? As cooperativas geram 280 milhões de postos de trabalho formais, né? E são em torno de 3 milhões de cooperativas ao redor do mundo e atuando aí em torno de 156 países. Esses dados eu consolidei essa semana com base nas informações da Aliança Cooperativa Internacional, né? As 300 maiores cooperativas do mundo, elas têm um faturamento da ordem de 2 bilhões, quase 2 bilhões e 500 milhões de dólares, quase, aliás, 2 trilhões e 400 bilhões de dólares, quase o PIB do Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, a força daí dessas 300 maiores cooperativas do mundo. As cooperativas de consumo, que atuam no setor de atacado e varejo, têm ao redor do mundo em torno de 421 mil escritórios e postos de venda. Então, é uma grande oportunidade de fazer negócios, né? Que o setor cooperativista oportuniza também. As cooperativas de trabalho, elas dão oportunidade a mais de 11 milhões de trabalhadores para atuar através delas em todo o mundo.
Então, vocês veem que essa é a dimensão internacional do movimento cooperativista, com uma amplitude enorme, né, com um potencial enorme, e que nós estamos cada vez melhorando o nosso convívio, o nosso contato, o nosso intercâmbio também com esse movimento cooperativista internacional, mas ainda há muito a fazer, há muito a percorrer. Por isso, a importância também de um ano como 2025, como sendo o ano internacional das cooperativas, para que nós potencializemos, utilizemos mais essa capacidade, essa possibilidade de ampliar o nosso intercâmbio, a nossa intercooperação com o movimento cooperativista internacional. Nós temos realizado no Brasil, e especialmente aqui em Minas Gerais, né, sob a liderança do Dr. Arnaldo Scucato, na OSENG, missões, né, de intercâmbio. Essa semana mesmo tem missões em Portugal, fazendo cursos, né, programas com as universidades internacionais, visitando cooperativas, conhecendo experiências, participando de feiras de negócios, onde as cooperativas brasileiras abrem mercado e, obviamente, abrem possibilidade de exportação dos nossos produtos e serviços. Ou seja, hoje nós estamos numa dinâmica muito intensa de fazer negócios e propiciar um desenvolvimento das cooperativas e, óbvio, o desenvolvimento das cooperativas é para o desenvolvimento das pessoas que integram as cooperativas e das comunidades às quais elas estão incluídas, né? As cooperativas hoje estão investindo em inovação, em modernidade, em programas de sustentabilidade ambiental, de recuperação de territórios, né? De inclusão de pessoas, né? Nas políticas públicas de geração de trabalho e renda, de aquisição de alimentos, da agricultura familiar, um trabalho importantíssimo. No nosso estado de Minas Gerais tem programa de desenvolvimento do poder público, legislações aperfeiçoadas aqui para a nossa Assembleia Legislativa. Nós temos hoje uma frente parlamentar em Minas Gerais, na Assembleia Legislativa, com uma participação enorme dos parlamentares, suprapartidária, que é para potencializar esse modelo. No Congresso Nacional é a maior frente parlamentar também, e na reforma tributária agora, né, na, na lei ano passado que foi aprovada para a regulamentação do novo sistema tributário, o cooperativismo teve uma conquista importantíssima sob a liderança, né, das entidades de representação do sistema OCB no Brasil, do sistema OCENG aqui em Minas, e nós conseguimos, eu participei muito desse trabalho, dando a minha colaboração também como profissional, né, na discussão, no relacionamento com os parlamentares, e com o apoio e com a atuação maciça dos cooperativistas mineiros, das lideranças, dos dirigentes, né, dos profissionais, que foi um trabalho muito integrado, de somatório, de esforços de muita gente, e nós tivemos uma conquista de quase 95% dos pleitos do cooperativismo na legislação para a regulamentação da reforma tributária, o que vai trazer muito mais segurança jurídica, um tratamento, um regime especial de tributação das cooperativas diferenciado, nos colocando num patamar de cima em nível de competitividade internacional. Então, assim, nós estamos muito otimistas com o futuro que se descortina, com o presente e com o futuro que se descortina para o movimento cooperativista, e por isso nós convidamos a todos que tenham interesse de conhecer melhor, de participar, de virem, né? Ingressem nas cooperativas de crédito, sejam associados, movimentem as suas contas, conheçam o modelo, né? Porque vocês vão participar de resultados, vão melhorar, vão diminuir custo, vão fa- facilitar acesso a crédito em condições mais favorecidas, vão participar de resultados, né? Participe das cooperativas de geração de energia, que é um modelo, as cooperativas daqueles que querem continuar no mercado de trabalho, é, ou que querem ingressar no mercado de trabalho. Participe de cooperativas de trabalho, né? Os que são produtores rurais participem das cooperativas de produção agropecuária, seja de produção de leite, produção de café, de outras culturas, né? Nós temos cooperativas de produção de produtos agroecológicos, né? Então, assim, nós temos uma diversidade muito grande. É possível que um público muito ampliado possa se beneficiar desse modelo de sociedade, que é um modelo mais justo, mais igual, com menos desigualdades, né? Procurando gerar mais oportunidades, mais valor, mais integração, mais humanidade nas relações entre as pessoas, né? As cooperativas têm isso no seu DNA. Né? Então é muito importante, é um chamamento, é um convite que faço aqui a todos a conhecerem melhor. Eu procurei trazer aqui para vocês o máximo de informações básicas que possam contribuir para a formação de consciência e que possam despertar o interesse em vocês, e me coloco sempre à disposição para contribuir, né, com aquilo que puder agregar. Né? Nós temos aí
nesse evento aqui, esse apoio importantíssimo para essa palestra, né, através do IPPE, de todas essas instituições que apoiam esse instituto e que, obviamente, possibilitam que nós viemos aqui para trazer para vocês todas essas informações, né, e dados que espero que tenham sido úteis a todos, né? E por isso eu aqui agradeço essa oportunidade e fico aqui agora nesse tempo que nos resta aqui à disposição para esclarecimento de dúvidas, né? Algum ponto que vocês queiram ressaltar, eu estou aqui plenamente à disposição de todos, tá bom? Muito obrigado, foi uma satisfação enorme poder estar aqui hoje com o IPPE, trazendo esse tema para todos vocês. Viu, Luciane? Fico aí à disposição, viu? Isso aí, professor. Eu, Pessoal, então. quem quiser fazer alguma pergunta para o professor, tá? Pode ficar à vontade, pode mandar aqui no chat ou então abrir o microfone. Quem puder também abrir as câmeras, né? Eu acredito que o professor também queira ver o rostinho de todo mundo aí, né? Para Com vocês estarem certeza. conversando um pouco. Aí, ó, a Ana Bozon já abriu, o Gustavo. Vocês têm alguma dúvida para estar retirando com o professor? Quer fazer alguma colocação, algum comentário? Todo mundo parece que tá craque, já entendeu É, tudo, todo o recado aí, viu, professor? fiquem à Enquanto o vontade, pessoal né? Se vai quiserem. pensando aí, tá? O pessoal tá elogiando aqui, Temos tá, tempo ainda, professor? né? Eu Aqui procurei no destinar esse chat. final tempo aí para possibilitar o pessoal que queira fazer mesmo pergunta e tudo mais. Sim, a Vera Lúcia tá aqui comentando no chat, falando que a palestra foi ótima, né? A Ana Bozon também agradeceu. Pessoal, então enquanto vocês estão pensando aí, eu queria convidar todo mundo aí, quem puder, né, a abrir a câmera para a gente registrar esse momento, para a gente estar repassando todo o material para nossos aportadores, né? Graças a eles que tudo isso é possível. Então, eles gostam, né, de ver como funciona a questão da dinâmica dentro da sala de aula. Eu venho falado muito isso aqui com vocês, né? Ô, Então, quem Vitor, puder abrir a câmera, pode falar, professor. o Gustavo Salim, né, ele está fazendo uma pergunta aqui, né, se existe algum setor que não cabe aplicar o cooperativismo ou se podemos cooperar em qualquer setor. O Gustavo, como eu ressaltei, a legislação brasileira ela nos possibilita que possam se constituir cooperativa em qualquer atividade econômica, né? Obviamente, nós temos alguns setores econômicos no Brasil que têm alguma legislação de regulação, mas as cooperativas, via de regra, elas podem atuar em qualquer setor econômico, né? Nós vamos ter que observar sempre os dispositivos normativos específicos, né? Por exemplo, a área da saúde tem dispositivos específicos, é um setor muito complexo, mas você vê que as cooperativas atuam na operação de plano de saúde, na prestação de serviços, né, de saúde, no setor financeiro, as cooperativas de crédito, né? Agora temos uma novidade, eu deixei até para falar por último, porque ainda é um processo que está em gestação, mas nós tivemos aprovação recente, né? Poucos meses, foi sancionado em janeiro, a lei de que altera o funcionamento do mercado de seguros no Brasil, inserindo agora a possibilidade de se constituírem no Brasil cooperativas de seguros. Uma novidade, porque nós tínhamos um impedimento, do ponto de vista de legislação, o que nos colocou num atraso em relação à Europa, aos Estados Unidos, ao Canadá, ao Japão, aos países, principalmente os países mais desenvolvidos, mas não só os mais desenvolvidos, na América Latina, todos, quase inúmeros países da América Latina têm cooperativas de seguro, né? Do Canadá, a Argentina, o Uruguai, e o Brasil ainda nós tínhamos essa limitação. Agora não temos mais. Nós estamos agora preparando, né, toda uma discussão com o governo, que já a lei já foi sancionada, já permite, agora vão ser os normativos complementares, e nós temos uma esperança que vamos ter agora mais um ramo de cooperativas no Brasil, que são as cooperativas de seguro. Então, só para te exemplificar, viu, Gustavo, na sua pergunta, que até um setor que era um dos poucos, ou quase o único que a gente tinha ainda impedimentos, já não temos mais, né? Porque a lei já foi devidamente alterada
para possibilitar. Isso faz uma diferença brutal. Nós temos uma expectativa de que a grande contribuição que o cooperativismo vai dar para o mercado de seguros é criar uma competitividade melhor, o que vai contribuir para termos condições mais justas, preços mais equilibrados, condições operativas mais objetivas, tudo regulado, tudo com regulação legal, com fiscalização, né? Também tirando da clandestinidade, né, da marginalidade, algumas atividades que estão aí funcionando durante um longo período, porque também a legislação era proibitiva, né? E muito seguro de automóvel, por exemplo, que as seguradoras convencionais não aceitavam carros mais antigos, criou-se instituições para fazer um modelo de mutualismo para dar cobertura a isso. Só que isso precisa ser melhor organizado. Então, a alteração da lei do mercado de seguro agora possibilita que tanto sejam criados cooperativos de seguro, como associações também mutualistas, né? O que nos coloca na mesma possibilidade do que já acontece hoje na Alemanha, na França, em Portugal, na Espanha, no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, né? Na Áustria, na Suíça, em diversos países europeus. E o setor de cooperativas de seguro é o setor econômico mais forte da Europa e que está do mundo, né? Porque movimentam recursos muito vultosos. E os recursos do mercado de seguros, eles têm uma aplicação social muito importante, eles injetam recursos na economia, né? Então, temos aí também essa grande expectativa de que agora no setor de seguros, as cooperativas também vão exercer um papel muito relevante, muito importante, como já o fazem, por exemplo, no sistema financeiro nacional, né? Como instituições financeiras, né? Participando no mercado com as instituições bancárias, né, disputando esse mercado que fica competitivo, mas de uma competitividade salutar em benefício do cidadão, né? E é isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Queira fazer alguma colocação, comentário? O Júnior falou aqui, muito bom, o chat. Pensando aí, quem quiser também abrir as câmeras, né? Vai ser muito valioso para nós aqui do PPE, tá? Ô, Ítalo, também Pois não. comentando com vocês veem como é que as cooperativas, viu, ainda, Gustavo, como é que elas podem contribuir com coisas que às vezes você nem imagina, né? Ontem mesmo eu me reuni com um grupo de pessoas, né, com o pessoal do Sebrae, lá da região do Alto Parnaíba, e com alguns empreendedores lá, produtores rurais, com a prefeitura de uma cidade que chama-se Presidente Olegário, e eles estão interessados em constituir uma cooperativa para operar um abatedouro e um frigorífico no município. O município lá, as pessoas, os produtores têm que transportar o gado a cento e tantos, 200 quilômetros para ser abatido em outro município. Então, isso onera, né, dificulta. Então, a solução lá, a parceria da prefeitura. A prefeitura construiu lá um abatedouro, mas ela não acha que não é ela que deveria operar. Então, ela vai fazer uma parceria com uma potencial cooperativa que eles estão pensando em criar, e essa cooperativa é que vai operar esse abatedouro e esse frigorífico municipal. Então, assim, olha só as possibilidades, dando uma solução para um problema de toda uma comunidade, né, de produtores rurais, e que isso vai gerar emprego, vai gerar renda no município, né? Então, são soluções que muitas das vezes surgem com a oportunidade de um modelo de sociedade cooperativa, sabe? É isso aí. Então, professor, chegando no nosso final, né, aqui da aula, né, acredito que não tenha mais alguma dúvida, né? Eu queria agradecer você, tá, pela palestra, muito obrigado, tá? Agradecer a todos pela presença também, né? Queria falar com vocês, para contarem com a gente do PPE, né? Tem muita coisa boa acontecendo, muito conteúdo, muitas programações, cursos, palestras, workshops, tem Cine Interativo, que é uma forma dinâmica da gente aprender sobre empreendedorismo, né? Tem as consultorias gratuitas diretamente com os professores, né? Então, fica essa dica aí também. Quem já é aluno, já faz parte, já conhece o procedimento, mas quem é novato, né, marinheiro de primeira viagem, acontece as consultorias gratuitas diretamente com o professor, onde vocês podem ter aí, né, um momento mais direto com o professor e voltado para o seu próprio negócio, tá? Então,
fica essa dica para vocês estarem pegando as temáticas que mais fizerem sentido para vocês, né? Normalmente eu oriento sempre a fazer um cronograma, né? Com todas as temáticas que fazem sentido hoje para você, para o seu próprio negócio. Vocês podem passar o dia na semana, né? No IPPE fazendo essas consultorias, tá? Então é um momento muito valioso, um diferencial muito grande que o IPPE oferece para nossos alunos, tá? E qualquer dúvida, nós aqui estamos à disposição, beleza? É só entrar em contato com a gente através do WhatsApp do PPE e acompanhar nossas redes sociais, que a gente posta tudo por lá, tá bom? No mais, desejar a todos aí um ótimo final de noite, um bom descanso, né? E até uma próxima programação. Contamos com todos vocês, tá? Fiquem com Muito Deus. obrigado, Ítalo. Muito obrigado a toda a equipe do IPPE pelo convite. Foi uma honra muito grande e um abraço a todos que nos brindaram com a sua participação aqui, assistindo a nossa apresentação. Eu fico sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigado, viu? Grande abraço. Um abraço. Vou estar encerrando aqui então, tá, pessoal?